É, esquecendo. Não, esqueci não. Fiquei fazer pergunta nessa aula de literatura. Não tem muito a ver com a aula, mas Pode ficou isso na minha falar. cabeça direto. Pode falar? Pode? É, lembra que o senhor falou que o senhor, quando estava em São Paulo, o senhor foi numa doceria de japoneses que os doces é tudo guardado em gaveta. Uhum. Qual é o nome dessa doceria, professor? Não, agora você me apertou. Ah, não sabe o nome. Lembrar. Não consigo lembrar agora. Porque era um nome muito incomum. Nome diferente, né? Mas ela é de gerações, ela está lá até hoje, né? Não, é antiga. Então, eu sei o endereço até hoje, fica na Avenida Pamplona, 2 quadras antes de chegar na Avenida Paulista. Que a Pamplona, ela cruza a Paulista, né? Ah, sim. Aí, quando falávamos, então, dos costumes na aula anterior de literatura, eu retomei esse pensamento, né? É verdade, isso que eu vivenciei lá. Fantástico. Uhum. Se for lá, ela está lá, Diferente, né? tá? Então, vamos lá, queridos, abram o livro, por gentileza, na página Obrigado. 157. 157, vamos lá. Prontinho. Nós temos aí, nas trilhas do texto, ok? A editora escolheu, então, Vidas Secas. Vamos observar um detalhe interessantíssimo desse trecho. Obviamente, a obra toda não está aqui, tá? É só um trechinho, beleza? Da página 9 à página 11, tudo bem? Da obra do original. Ok? Então, em Vidas Secas, ele tem esse trechinho, mudanças. Olha só como ele retrata, então, esse, como eu disse outras vezes, esse Brasil desconhecido pelos brasileiros. Olha aí. Em mudança, acompanhe comigo. Só o primeiro parágrafo. Na planície avermelhada, os juazeiros alargavam 2 manchas verdes. Os infelizes tinham caminhado o dia inteiro, estavam cansados e famintos. Ordinariamente andavam pouco, mas como haviam repousado bastante na areia do rio seco, a viagem progredia bem 3 léguas. Fazia horas que procuravam uma sombra. A folhagem dos juazeiros apareceu longe, através dos galhos pelados da caatinga rala. Então, vejam, o retratar de um Brasil desconhecido para os brasileiros já nasce até de detalhes típicos de região, típicos da região. Tudo bem? O juazeiro, por exemplo, é uma árvore, uma planta, tá? Que as folhas, os nordestinos ali tinham o hábito de esfregá-las nos dentes, com um pouco de água. Seria, então, o creme dental deles. Tudo bem? Então, daí o juazeiro ser tão bem visto também dessa forma. E aqui, no momento, ele tenta retratar o sofrimento, a tristeza daquele povo vagando ali, naquilo que seria um quase nada. Ok? E quando ele diz aqui, ordinariamente andava um pouco, mas como haviam repousados, ele diz, ó, a viagem progredia bem 3 léguas. Queridos, 1 légua são 6 quilômetros. Então, eles já tinham andado 9 quilômetros aqui. Imaginem o nível de desespero, então, naquele momento. Então, prestem atenção. Como os autores desse período tentavam retratar, então, a vida, costumes e tudo o que circundava os seres brasileiros, até então desconhecidos por aquela parte do Brasil mais privilegiada. Ele traz uma riqueza de detalhes, desde onde andavam, como andavam, o que eles enxergavam como um tipo de acalanto, né, como um tipo de algo que vai ajudá-los. Tá? Arrastaram-se para lá, devagar. Para lá, para onde? Para debaixo da sombra do juazeiro, né? Sinhá Vitória com o filho mais novo, escanchado no quarto, e o baú de folha na cabeça. Fabiano sombrio, cambaio, e o aió, o tiracolo, a cuia pendurada numa correia presa. Vocês estão vendo ele detalhando a miséria, ele detalhando tudo que as pessoas tinham como posse, como bens nesse momento? Tudo bem? Então, há outras obras desse período,
no intuito também de mostrar a vivência desse povo, que fala até de pessoas comendo calangos. Sabe aquele calangozinho que você vê no mato, aquele bichinho esverdeado? Pois é, eles comendo isso aí porque é o que tinha para comer. Tudo bem? Então, as obras desse período vão tentar retratar essa questão toda regionalística, essa questão toda característica de um povo. É como se fosse, então, uma outra nação dentro da nação Brasil. Certo? E por que havia essa necessidade de retratar? Porque era absurdo o desconhecimento mesmo daquela parte privilegiada do Brasil, a de saber aquela ali banhada pelo Atlântico, né? Boa parte dela está ali. O desconhecimento destes acerca do que era esses cantos do Brasil, né? Com suas dificuldades, com seus conflitos, com sua miséria a ser vencida, lugares que são sofridos até hoje, tá certo? Então ele vai tratando de mostrar todo esse detalhamento. Algumas obras desse período, queridos, a própria Vidas Secas mesmo, é uma obra que leva muitos ao choro. É um dado momento em que você se comove. Ok? Não vou entregar todos os detalhes aqui, mas tem um dado momento em que você se comove com o detalhamento da miséria, o detalhamento daquele momento tão triste e desolador, né? Douglas Murilo, você quer falar? Levantou a mãozinha. Olha, cara, uma obra que me comoveu muito, desse período, mas de um outro autor, né? Você vai ter ali de Jorge Amado, Capitães de Areia. Eu acho muito comovente. Porque quando você... Capitães de Areia vai retratar um grupo de jovens e eles se dão um nome, né? É praticamente uma gangue, né? Só que no final das contas você vê o sofrimento de um pequeno grupo, perdão, de jovens, que o que eles têm são só eles. Eles têm um ao outro e mais nada. E na tentativa deles de sobreviver num momento e sociedade caótica, né? Nessa obra Capitães de Areia, você vai ver retratado ali, mencionada como um dos acontecimentos, até mesmo a peste, tá? Que inclusive a mocinha do grupo lá, uma coadjuvante, vamos dizer assim, né? Ela contrai a doença e ela acaba sendo internada por isso, e eles não querem, eles assim, aquele centro religioso hospitalar, né, que cuida dela, não quer liberá-la, porque ela ainda está doentinha, por um fator de desinformação, né, daqueles jovens, eles acabam, na cabeça deles, né, resgatando essa moça do hospital, porque ela estaria presa ou coisa assim, só que no final das contas, por consequência disso aí, ela acaba morrendo. E eu acho muito triste, né? Porque é o retratar de uma ação infeliz que se toma por falta de conhecimento, né? E isso é a representação do autor no tocante porque Jorge Amado ele é tido até como eles chamam um neorrealista nordestino, né? Porque ele escreve muito da realidade nordestina. A escrita dele se baseia muito naquele povo. No meu povo, né? Porque eu também sou nordestino. Então, isso aí trouxe-me uma tristeza muito grande no primeiro momento em que eu tive acesso a essa leitura, né? Porque eu havia algumas questões de Enem aparecerem ali, logo depois de eu ter entrado na faculdade, e uma questão lá tentava relacionar, ou melhor, queria que o candidato relacionasse, uns fatores de problemas econômicos, de má gestão pública, em relação a algumas regiões pouco desenvolvidas, muito sofridas, e que você conseguisse relacionar aquilo tudo com Capitães de Areia. E aí vinham ali os pequenos, vamos dizer assim, as pequenas frases, né, que seriam uma delas ali, então, a resposta correta. Então, eu fiquei curioso por essa obra, porque eu estava ali já um certo período na faculdade e eu não tinha lido essa obra em questão, né? Eu tinha lido outras coisas mais famosas de Jorge Amado, né? Mas não essa daí, de Capitães de Areia, que também é famosa, mas por algum motivo, não sei, eu não tinha lido ainda. E isso aí me tocou muito. Aí já me fez sorrir bastante, né? Que é a morte
de Quincas Berro d'Água, que é uma obra dele também, engraçadíssima, tá? Alguém falou uma coisa aí? Eu não ouvi direito. Kleberson, fale. Eu acabei de lembrar de uma coisa que estava lendo certa vez. Livros do Jorge Amado foram queimados em praça pública pela ditadura. O senhor sabe qual livro foi e se o senhor já o leu? Olha, a obra, eu sei que isso aconteceu, a obra específica, eu não ouso dizer que foi uma obra específica, eu acho que foram obras de Jorge Amado. Porque Jorge Amado, um bom período da vida dele, ele se declara comunista. Ele se declara comunista, tudo bem? Mas há registros, aí eu não tenho como dizer se exatamente é verdade, que ele se declarava comunista, isso aí eu já vi até vídeos, tá? Isso aí é fato, é verdade. Agora, há outros registros de alguns pesquisadores, inclusive um colega que fazia mestrado em literatura, ele dizia que ali mais perto do final da vida dele, né, ele tinha desistido desse viés comunista, socialista. Ele tinha visto que os lugares onde, que é óbvio, né, os lugares onde isso se desenvolveu, vive tudo uma desgraça econômica, social e assim por diante, né. Aí vem Venezuela, e vem tantos outros aí que nós sabemos, própria Cuba e assim por diante. Então, por esse motivo, algumas obras dele foram condenadas, sim, ok, pelo regime militar. Ok? Não que as obras dele incitassem isso, pelo menos das que li até hoje, eu não encontrei uma incitando, tá certo? Mas havia, num ou outro momento, infelizmente, do regime militar, houve excessos, né, de ignorância, tanto de um lado quanto do outro. Ok? Queridos, então, falando dessas obras, como citamos aqui, todas elas, inclusive essa própria Vidas Secas de Graciliano Ramos, elas retomam, tá? Elas retomam um princípio ali, vamos dizer assim, básico do que é o modernismo, do que houve dentro do modernismo. Essa necessidade, tá? Estamos na segunda fase, não esqueçam disso, essa necessidade da retratação de um Brasil desconhecido pelos brasileiros. Então, a grosso modo, como acontece? Primeira fase, modernismo. Há uma necessidade de consolidação do movimento. Há uma necessidade, então, aí a partir de fevereiro, da Semana de Arte Moderna, em fevereiro de 1922, há uma necessidade da consolidação desse movimento. Nós vimos que muitos críticos apareceram, inclusive o próprio Monteiro Lobato, já um reconhecido autor na época, um reconhecido escritor, e ele critica ferrenhamente, ok, a senhora Bonfatti, ele critica ferrenhamente o modernismo em todo, não aceita aquilo tudo. Então, o modernismo passa ali do ano de 1922 até 1930, consolidando-se. Essa é a primeira geração. A segunda geração, que é de 30 em diante, ela já usufrui vamos dizer assim, da liberdade de existir, porque já estava consolidado. Mesmo que, e havia, é claro, ainda pessoas que não gostassem, o fato já estava lá, não tinha como remover, não tinha como fazer de conta que não existia. Tudo bem? Então, essa segunda geração agora empenha-se em chamar a atenção daquele Brasil, vamos dizer assim, mais desenvolvido, mais conhecido, inclusive, lá fora, como vir aí, nós temos basicamente uma parte do sul, o sudeste ali, principalmente São Paulo e Rio de Janeiro, que são os mais, né? Principalmente na época, os mais conhecidos, difundidos assim, ok? E continuam assim até hoje, não deixa de ser. E nós temos uma parte ali do litoral nordestino, né? Por suas belezas exuberantes, é claro, amplamente conhecidos. Mas então, se você pega desse cantinho litorâneo do Brasil, aí, onde o Atlântico banha a nossa terra, né? Você pega dali para dentro do mapa, vamos dizer assim, para a parte mais central, aquela parte mais central e o todo dali para a esquerda, vamos pensar dessa forma, era uma coisa desconhecida, era um outro mundo para os brasileiros, ok? Dessas áreas mais desenvolvidas, mais afamadas, mais benquistas, tudo bem? Então, o modernismo vai fazer isso. Olha o que encontramos aqui nessas páginas de 9 a 11, de 9 a 11, exatamente, de Vidas Secas. O detalhamento minucioso do sofrimento de um povo andando, como eu disse, um sol de lascar,
ok? Em que eles enxergam esperança numa planta, numa árvore, para poder usufruir de sua sombra. E aí ele vai detalhando, ele tem a preocupação de dizer até o quanto eles caminharam, né? Que são as 3 léguas ou 9 quilômetros, como quiserem pensar. Ok? Aí ele fala da folhagem. E por que ele elege o juazeiro? Eu até mostrei para vocês aqui um fator cultural, né? Que isso aí eu aprendi com o ex-marido de minha tia, quando eu era menino. Às vezes ele trazia folhas, né? Ok? Folhas do juá, que eles chamavam, né? E aí eles diziam, olha, isso aqui, ó, você molha um pouco a boca, esfrega a folha no dente, e era o creme dental que o pessoal tinha naquela época. Tá? Inclusive, um creme dental famoso no Brasil teve a sua versão Joá, em função dessa substância, dessa folha aí, mas parece que não vingou, né? Logo, logo parou. Então, quando vê-se essa vegetação retratada assim, é porque essa folhagem, a folhagem do juazeiro, você não vai encontrar essa vegetação em outro lugar. Então, ele traz essa ideia do detalhe, ele traz essa ideia do sofrimento. Outros autores, para retratar as dificuldades e sofrimentos das pessoas nessas regiões, eles vão buscar alguns outros detalhes, tudo bem? Jorge Amado é um autor que ele pega um pouco do viés sensual, de como se vivia a libido, né, do povo nordestino. Aquela ideia da persuada, aquela ideia das moças sem muito trato, né? Aí você vai ver a obra como, por exemplo, Gabriela Cravo e Canela, tudo bem? Você vai ver aquela melosidade, aquela malemolência nas músicas de um baiano grandioso, que foi o Caymmi, tudo bem? E os seus filhos também seguem isso aí, da Nana Caymmi, Danilo Caymmi, e assim por diante, Daniel Caymmi, tá? Você vai ver essa retratação do povo de um jeito de ser ali nas músicas também regionalísticas, vamos dizer assim, mais regionais, mais de lá, tá? Então, tudo isso é muito forte. Tanto é que na retratação existente em alguns romances, em algumas outras obras, quando você vê o personagem de alguma forma aparecendo nesse mundo nordestino, o que ocorre, a comida, as cores, sempre são um alvo, um objeto de pesquisa, um objeto maravilhoso, estonteante demais a quem vai para lá. Tudo bem? E aí cria-se, no decorrer das décadas, até um pouco de uma economia ligeiramente extorsiva, né? Quando você vai à Bahia, e aí você vai tirar foto em alguns lugares, ou com algumas pessoas que estão aparentadas ou vestidas tipicamente de lá, elas até cobram para você tirar foto com elas. Em algum momento ou no outro cobram caro, entendeu? Só que, olhando para o outro lado, às vezes é o que elas têm. É só aquilo que elas têm. Ok? Agora, vejam, eu falo disso para vocês, alguns já devem ter ido por lá e devem saber de mais coisas ainda. Hoje já está mais difundido, é mais simples. Quando eu falo algumas coisas aqui, um ou outro que tenha conhecimento vai identificando, poxa, é realmente desse jeito, ok? Mas quando retomamos esse processo aqui, em 1930, as coisas não eram tão difundidas assim, tá? Então, por exemplo, eu já tive um dia, mas não tenho mais, mas se eu exibo aqui um berimbau que tem aquelas fitinhas coloridas, que são fitinhas de santinhos e coisas assim, inclusive fitinhas com nomes também meu pai, do candomblé lá, dos orixás e assim por diante, né? Então, há essa miscigenação religiosa muito forte nessas regiões, e se eu mostro um berimbau, hoje nós ligamos a Bahia, capoeira, se vê-se essas fitinhas, quem já foi lá vê que essas fitinhas estão ali à venda, né? Ou são brinde em algum momento ou no outro, beleza? Quem já foi nesse lugar? Mas porque nós já temos esse conhecimento, isso tudo já é coerente à nossa cabeça. Nós conseguimos ligar sentido a isso tudo, e atribuir sentido, melhor dizendo, a isso tudo. Mas se estivéssemos vivendo agora, 1930, essas coisas não eram de um conhecimento popular, não tão forte como é hoje. Então, é como se tivéssemos uma nação dentro da nação mesmo. Tá? Isso se dá pelo Brasil ser enorme, sim. Isso se dá pelo fato de ele ter sido muito mal gerido, sempre, basicamente, muito mal gerido também,
ok? Inclusive, você vai ver os últimos estados ou unidades federativas do Brasil, quando se desenvolvem justamente por uma necessidade, porque estavam meio esquecidos. O próprio Tocantins nasce desse jeito, que era o norte do estado de Goiás, totalmente esquecido, largado de qualquer jeito. Então, há uma divisão ali, nasce um estado, Tocantins, né? E até hoje existem estados tentando fazer essa divisão. O próprio estado do Pará, eu não sei se é do conhecimento de vocês, mas o estado do Pará também tenta fazer essa divisão já há muitos anos. Ok? Diga, Vitor. E, professor, você falando de estado esquecido, não tem o Acre, que é lá para ponta lá? Sim. O pessoal na internet fala que ela tem dinossauro, professor. O fato de encontrar um fóssil, né, não deveria ser exatamente um motivo de chacota, é fato, mas eu entendo o que eles querem dizer. E nós temos essas questões. Uma vez eu fiz um curso em São Paulo de 27 dias seguidos. Eram 4 cursos. Tinha que aproveitar a passagem muito cara, entrar de manhã, tarde e noite, de manhã, tarde e noite. Eu só não ia na sexta-feira e no sábado, né? Mas o que acontece? No momento de ir embora, as pessoas iam se despedir e tudo mais e tal, e alguns extremamente paulistanos, eles me chamavam não pelo nome, mas pelo nome do estado de onde eu tinha vindo, né, onde eu morava, que era o Tocantins. Ô, Tocantins! E isso porque eu sou maranhense, né, mas eu vivia no Tocantins. Então, nós vamos te dar um presente de despedida. Olha só, gente, como rola, como é a questão do conhecimento de todas as regiões, de todos os fatos. Aí eu falei, sim, qual seria o presente? Eles, não, na verdade, é mais de um presente, né? São vários. Nós vamos dar para você uma corda, aí eu já vi que era palhaçada, né? Nós vamos te dar uma faca e um esmeril, uma pedra de amolar, né? Adivinha para quê? Eu falei, não, diga, complete. Aí ele falou, a faca é para você se defender, cortar o piqui, cortar as coisas. Começaram a falar de algumas coisas que nem são típicas, né? Nem são lá exatamente do norte, né? Aí eu, tá certo. A pedra de amolar, eu imagino que é para afiar a faca, para manter ela afiada. Ele, exatamente, eu falei, a corda. A corda é para você amarrar os índios lá que vão entrar no teu quintal. Nossa! Sendo Não, que, professor, sendo que dentro de São Paulo tem índio ainda, tem aldeias indígenas. Que eu mesmo, assim, lá perto da minha tia tem aldeias indígenas. Quando eu cheguei nesse curso, aí tinha aquele momentozinho patético, né? Dizer quem você é, de onde você veio, aquela coisa que eu abomino mais fazer, né? Quando eu disse que vinha do Tocantins, o maior estranhamento deles era o fato de eu ser grande e de eu ser branco. Só para eles realmente estranharam, entendeu? Mas, enfim. Queridos, olha só. Então, estamos aqui, ratificando em nossas mentes a necessidade que o modernismo, em sua segunda geração, viu de mostrar aquele Brasil desconhecido pelos brasileiros, tá? Ainda na página 157, lá no último parágrafo, deixa eu ver... Isso. Olha, a caatinga estendia-se de um vermelho indeciso, salpicado de manchas brancas que eram ossadas. Vocês perceberam que nessa primeira frase ele expõe uma vegetação que é extremamente hostil, extremamente seca, onde nada dá que se aproveite, e ele complementa sendo um pouco mais dramático quando ele fala das ossadas. Ora, se ele cita as ossadas perto do que seria um tipo de vegetação, que a caatinga é, né? A retratação disso, ou a imagem que isso traz, são de seres mortos, não é isso? Então, ele está mostrando a dificuldade, ou quase impossibilidade, da vida ali naquele lugar, da vida ser vivida naquele lugar. E ele vai falando que, então, observando-se por cima, né? Você vai ver, olha aí, ele diz, um vermelho indeciso, salpicado de manchas brancas, e essas manchas brancas eram ossadas. O voo negro dos urubus fazia círculos altos em redor de bichos moribundos. Quem já foi em zona rural já viu que os urubus fazem um turbilhãozinho assim, né? Ao redor de uma carniça. Quem já foi sabe do que eu estou dizendo. Isso é o tipo...
A típica situação que você não vai ver numa cidade grande. Não na cidade grande mesmo. É possível, em relação à cidade grande, você ver isso no lixão, né? Isso aí você vai ter. Mas na cidade grande mesmo, não. Ok? E ele vai tratando todo esse momento, né? Anda excomungado. Estamos agora do outro lado aí, da mesma página, né? O Parrilho não se mexeu, e Fabiano desejou matá-lo. Tinha o coração grosso, queria responsabilizar alguém pela sua desgraça. A seca aparecia-lhe como um fato necessário. E a obstinação da criança irrativa irritava-o. Certamente esse obstáculo miúdo não era culpado, mas dificultava a marcha, e o vaqueiro precisava chegar, não sabia onde. Então ele fecha esse detalhe aqui, esse último parágrafo, intensificando o viés de desespero, da agonia de alguém que está no sol quente, em algum lugar praticamente inabitável, tentando locomover-se, uma criança que atrapalha, outras coisas ainda mais atrapalhando, um homem muito aborrecido, muito chateado, possivelmente até com razões, tá? E percebendo o quanto aquilo ali o atrapalhava, né? Virando a folha, lá tinha deixado os caminhos cheios de espinhos e seixos. Fazia horas que pisavam a margem do rio, a lama seca e rachada que escaldava os pés. Então ele fala do tempo que eles já estavam distantes da água, e aquela lama em seus pés agora até os machucava, né? Tamanha seca momento. E ele continua. Pelo espírito atribulado do sertanejo, passou a ideia de abandonar o filho naquele descampo. Vejam o nível de desespero, deixar a própria criancinha lá ao relento, ao Deus dará, né? Pensou nos urubus, nas ossadas, coçou a barba, ruiva e suja, e resoluto examinou os arredores. Sinhá Vitória estirou o beiço, indicando vagamente uma direção, e afirmou com alguns sons guturais que estavam perto. Fabiano meteu a faca na bainha, guardou-a no cinturão, acoroou-se, pegou do pulso do menino, que se encolhia, os joelhos encostados ao estômago. Ele estava bem agachado, né? Vou só tirar uma coisa na minha frente aqui. Isso. Ao estômago, frio como um defunto. Aí a cólera desapareceu, a raiva, né? E Fabiano teve pena. Impossível abandonar um anjinho aos bichos do mato. Entregou a espingarda a Sinhá Vitória. Pôs o filho no cangote. Levantou-se, agarrou os bracinhos que lhe caíam sobre o peito, moles, finos como cambitos. Sinhá Vitória aprovou esse arranjo, lançou de novo a interjeição gutural, designou os juazeiros invisíveis, e a viagem prosseguiu, mais lenta, mais arrastada, num silêncio grande. Qual era a intenção do autor detalhar tanto a agonia de uma família? Na verdade, de um casal e a criancinha. Qual era a intenção do autor detalhar até o desespero na cabeça do homem retratado aqui, ao ponto de pensar em abandonar o próprio filho? Deylon, você quer falar, cara? Não, eu imaginei que ele queria falar alguma coisa. Então, veja, qual era a intenção do autor? Era justamente levar todo esse detalhamento de circunstâncias, de pessoas, de acontecimentos, de dissabores e de desgraças, entendeu? Para qualquer pessoa que leia. A forma com que o autor detalhou esse momento aqui, na verdade, é uma forma que se espalha por quase toda a obra. Ela é muito rica em detalhes. Por isso eu digo, eu conheço pessoas que já choraram lendo esta obra. Tudo bem? Cleberson? Quando eu estava lendo aqui, eu lembrei de Os Sertões, do Euclides da Cunha, quando começa ali Terra. Tinha certos momentos que eu sentia agonia, eu estava deitado no chão frio, eu sentia calor, só de ler como ele descrevia tudo aquilo. E em pensar, então, que, diferente de Seguidas Secas, né, Os Sertões é uma obra documentário, né? Ok?
Em Vidas Secas aqui, tudo isso é fictício, porém mostrando uma realidade tangível, palpável da época, e em alguns pontos até hoje. Mas Os Sertões, né, vai mostrar todo aquela vivência um pouco ainda mais realista, tá? Dentro de todo aquele sofrimento que cai sobre o ser sertanejo. Uma coisa que eu sempre pensei, assim, dentro desse viés de literatura, né, como algumas coisas que são tão comuns à nossa memória hoje, como essas coisas eram tão dispersas ou perdidas em uma determinada época para o próprio Brasil. Por exemplo, você vai ver o sertanejo, né, aquele homem do campo, aquele homem aculturado, totalmente imbecilizado, vamos dizer assim, pela falta de estudo mesmo, você vai ver ele sendo retratado só no modernismo. Então, o modernismo vai mostrar aquele ser bruto, às vezes grosseiro, mas por falta de orientação, né? Por falta de uma outra oportunidade que lhe tenha sido apresentada, na verdade, que não foi apresentada. Então, resultou naquele ser daquela forma. Vidas Secas, Os Sertões, tá? Obras muito fortes mesmo, elas têm um viés analítico social muito pesado. Obras um pouco mais divertidas, mas que não perdem essa análise social. Você vai ter, então, volto a dizer, A Morte e Morte de Quincas Berro d'Água. Obras que vão ter um quê picante e cômico, mas ainda assim retratando ainda os costumes, ok? Você vai ter aí Gabriela Cravo e Canela, a própria obra Tieta, também tem o quê, tá? Um viés picante, um viés de costumes, tá? Todo aquele impasse daquelas regiões longínquas onde você tinha pessoas que eram detentoras de uma pseudo-verdade, né? Mostrando um coronelismo, né? De coronéis que eram ditos assim, mas alguns deles sequer tinham uma ligação com o serviço militar ou tiveram em suas juventudes, ok? Então, o estudo do coronelismo sertanejo nordestino, ele é muito forte. Realmente existiam famílias que se mataram por gerações, vamos dizer assim. Foram se matando, perdão, né? Geração por geração, em função dessa busca do poder e tudo mais. Aí vem toda essa questão de um governo à parte, como o movimento do cangaço, né? Onde você tem o mais ilustre representante, que é o próprio Lampião, ok? Mas tinham outros cangaceiros também, aliados, outros inimigos e assim por diante, ok? Tudo isso em função dessa diferenciação existente dentro de um Brasil que outros brasileiros não conheciam, não viam acontecer daquela forma. Tá certo? Queridos, então nós conversamos sobre esse aprofundamento de Vidas Secas. Daqui a alguns minutinhos vai aparecer lá uma postagem para vocês, de um exercício para que vocês o façam, o respondam e lancem no fórum desta quinzena que já está aberto. Tudo bem? Um forte abraço. Alguém tem alguma dúvida, alguma coisa mais a falar? Não. Tranquilo, então. Queridos, um forte abraço. Fiquem com Deus, viu? Obrigado, professor. Boa noite. Deus, professor. Boa noite, gente.